Ok? Então vamos lá, pessoal, com aula iniciando, estamos gravando e vamos em frente. Primeira coisa que eu queria passar para vocês é um aviso. Na semana que vem, né, como vocês sabem, no dia 7 de setembro ele é feriado, né, e nós não teremos aula síncrona. Então eu vou antecipar a reposição da aula síncrona para sexta-feira, tá? A gente vai ter atividade normal. Na próxima semana eu não liberei ainda, mas já está pronta a atividade. Próxima semana é apelação. A atividade de apelação será um questionário de questões de concurso. Será um questionário de questões ABCDE de concurso, verdadeiro e falso, questões objetivas de concurso, feitas para o prazo de sempre, e a gente antecipa a nossa aula síncrona para segunda-feira, já que não houve suspensão das atividades pela diretoria, e na segunda a gente vai ter aula normal. Eu vou antecipar para segunda-feira para a gente não ter atraso do nosso cronograma, tá bom? Beleza assim? Pronto. Eu vi que algumas pessoas me mandaram alguns e-mails, eu estou respondendo na medida que eu consigo. Essa semana tem sido muito... Semana passada e esse iníciozinho de semana tem sido muito corrido para mim. Mas eu tô de hoje até amanhã eu consigo colocar as mensagens em dia. Então se alguém eventualmente mandou uma mensagem, fique tranquilo que até amanhã eu respondo. E se eventualmente quiser tratar do assunto agora ou no final da aula, também fiquem à vontade, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Antes de mais nada, e aí? Conseguiram fazer os resumos a tempo? Deu tudo certinho? Valeu a pena a leitura? Bacana. Na outra turma, as pessoas reclamaram um pouco da extensão, né? Mas eu falei que, assim, primeiro eu não pretendo repetir outras. É possível, mas pouco provável que eu repita outras atividades única e exclusivamente de resumo. Nesse caso específico, eu achei que era muito importante que a gente incluísse esse resumo, porque desde a primeira aula eu comento com vocês e converso que essa metodologia de sala de aula invertida, de estudo de casos, ela sempre requer que vocês previamente tenham estudado o assunto. E se não estudaram o assunto, de fato a aula rende menos. E tem alguns assuntos que são de altíssima relevância. Então, neste caso específico, se vocês não entenderem os conceitos gerais de espécies de meios de impugnação das decisões judiciais, recurso como uma das espécies, se vocês não entenderem, né, a classificação dos recursos, recurso de fundamentação vinculada, recurso de fundamentação livre, recurso parcial, recurso total, efeitos dos recursos, esses assuntos, vocês vão ter muita dificuldade em todos os demais recursos em espécie. E são muitos os recursos em espécie que a gente tem para tratar ainda pela frente. Então, por isso, pessoal, de fato, eu realmente precisei que vocês lessem isso. Espero que vocês tenham conseguido ler com calma e ter apreendido o conteúdo, tá bom? Eu, inclusive, tinha pensado em fazer uma atividade, além do resumo, fazer uma atividade, mas eu achei melhor não, para não estressar vocês em excesso, e porque, de fato, eu precisava que vocês lessem lá. E, a partir de agora, eu estou aqui à disposição de vocês, né, para a gente tirar as dúvidas, né, e discutir com vocês aqui os pontos que vocês achem mais relevantes, tá bom? Sobre a parte de teoria dos recursos. Antes disso, eu já inseri no YouTube e já inseri também no Classroom a aula síncrona de ordem dos processos, que não estava, e a aula de ontem de teoria dos recursos também já está lá. Eu sempre sugiro a vocês que, se possível, assistam as duas aulas síncronas. Porque estas aulas síncronas, elas sempre são uma surpresa e, embora tenham o mesmo tema, a
as abordagens dependem muito das dúvidas que vocês têm e dos pontos que vocês querem que a gente desdobre em sala de aula. Então, por exemplo, é possível... ontem a gente tratou de efeitos dos recursos, de recurso adesivo, tratamos desses 2 pontos e de alguns outros pontos, mas esses 2 eu me lembro bastante. Então é possível, por exemplo, que vocês queiram tratar de outros pontos, classificação dos recursos, que vocês queiram tratar de outros efeitos que não os efeitos tratados ontem, que ontem a gente tratou efeito evolutivo, efeito suspensivo, né, efeito substitutivo. E pode ser que vocês queiram tratar de outros pontos, pode ser que vocês queiram, né, aqui, por exemplo, dar maior ênfase à questão do preparo, dar maior ênfase à questão dos requisitos de admissibilidade dos recursos, que lá ontem foi pouco tratado. Então, tenho certeza que, embora haverá assuntos repetidos, haverá muitos assuntos que não serão tratados nas 2 aulas. Assim, vocês terminam ganhando material de estudo, material de aprendizagem, se assistirem as 2 aulas síncronas nas semanas que a gente tiver 2 aulas síncronas. Beleza, pessoal? Até aqui? Pronto, show de bola. E aí, por onde é que nós vamos começar? Pessoal, quem está botando aí, eu não estou conseguindo ler. Ah, não, eu vi que não escreveu nada não. Quem levantou primeiro, João ou Carolina? João. Vai lá, João. Obrigado. Bom dia. Professor, eu tenho 2 dúvidas. Eu coloco de vez as dúvidas ou coloco uma por vez? Uma por vez, né? É melhor, a gente não tem pressa. Beleza. A primeira coisa é sobre a questão dos honorários concursais. Que o STJ, na verdade, existe posicionamentos que mencionou na aula síncrona, de que acho que se o recurso não fosse conhecido integralmente ou se fosse provido, acho que não haveria, ou só haveria cabimento de honorários concursais nesses casos. Aí o senhor simplesmente discordava desse entendimento, porque em outras situações também haveria o trabalho do desempenho do advogado, etc. Eu não peguei muito bem essa parte, se eu pudesse repetir, seria grande valia. Pronto, perfeito. Vamos lá. Uma das novidades que o CPC trouxe, né, como forma, inclusive, de desestímulos das demandas infundadas, é uma possibilidade de progressão do valor dos honorários advocatícios à medida em que formos procedendo a instâncias recursais, tá bom? A instâncias recursais. Se precisar, eu pego aqui o plano de aula, senão a gente vai por aqui mesmo. E o artigo 85, salvo engano, parágrafo 11, é quem trata dos honorários recursais. E o artigo é muito singelo. O artigo simplesmente diz que nas etapas recursais, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado. Salvo engano, artigo 11 diz o seguinte: o tribunal, ao julgar recurso, majorará honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Então, uma primeira interpretação literal do parágrafo 11 do artigo 85 leva a crer que em qualquer recurso haverá incidência de honorários recursais, né? Inclusive, vamos lá, é o que diz aqui, majorará, ao julgar o recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho desenvolvido pelo advogado. Isso daqui, e a partir daí, o STJ começou a proceder à interpretação do parágrafo 11 do artigo 85, restringindo, em minha opinião, de maneira até excessiva, a incidência dos honorários recursais. E aí algumas coisas, por exemplo, eu concordo com o STJ. Quando o STJ eventualmente diz que não cabe honorários em todo e qualquer recurso, mas apenas os recursos que você altera a instância, isso tem sentido. O STJ usa para interpretar isso, isso aqui,
majorará os honorários fixados anteriormente. Então, significa dizer, e é assim que o STJ interpretou, que naqueles recursos onde eu não tenho, no grau anterior, fixação de honorários advocatícios, eu não tenho que falar em majoração. Então, por exemplo, nos agravos de instrumento, eu não teria a interposição, a fixação de honorários de sucumbência, porque são recursos que cabem contra decisões interlocutórias e a fixação dos honorários em primeiro grau de jurisdição, ela se dá no momento da prolação da sentença, ainda que tenha havido decisões interlocutórias de mérito, que cindiram o mérito e julgaram parte dos pedidos. Mas toda a fixação da sucumbência, ela é proferida no momento da prolação da sentença. Até aí tudo bem. Mas o STJ também restringiu em algumas hipóteses, dizendo que em não sendo conhecido o recurso, ou sendo conhecido o recurso, mas não sendo provido o recurso, não há incidência, ou não haverá incidência de honorários recursais. Neste caso, eu acho que você precisa interpretar este artigo 11, o que o STJ não fez, com o parágrafo, com o parágrafo que veda a compensação de honorários, que está aqui no, acumuláveis com multas ou outras sanções processuais, a verba de sucumbências arbitradas, honorários aqui. Com o parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado, tem natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação. Então, sendo vedada essa parte aqui, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência, parcial. O que é que significa dizer isso? Antes do CPC de 2015, o STJ permitia que, em caso de sucumbência recíproca, houvesse uma compensação de honorários. Como é que funcionava isso? O autor pediu R$10.000 de condenação por danos materiais, o réu contestou, dizendo que não devia nada, o juiz julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o réu a pagar R$5.000. Neste caso, os dois perderam e os dois ganharam. O autor pediu 10, mas ganhou 5, portanto perdeu 5. E o réu pediu 0, mas foi condenado a 5. Então ele ganhou 5, porque o pedido foi de 10, mas perdeu 5, porque foi condenado a 5. E aí, antes do CPC de 2015, o STJ dizia que era possível proceder à compensação dos honorários de sucumbência. Ia lá e dizia, olha, nenhuma parte precisa pagar a outra honorário de sucumbência, já que os dois ganharam e os dois perderam. Só que o STJ, ao fazer isso, desrespeitava, sem declarar inconstitucionalidade, o Estatuto da Advocacia, né? A Lei 8.906, que determina que os honorários de sucumbência eles são direito autônomo do advogado e não se confundem com o crédito do cliente. Eles são, dentro do sistema de sucumbência do nosso ordenamento jurídico, um desestímulo a demandas infundadas. Assim, olha, havendo procedência, você vai pagar os honorários da parte contrária. Aquele que perde, paga os honorários da parte contrária. E aí o CPC de 2015, isso daqui, essa expressão, e vocês vão ver isso muito nos recursos, essa expressão, ela é expressamente o oposto do que dizia a jurisprudência do STJ. Em matéria de recursos, pessoal, vocês vão ver que a gente tem muitos, mas muitos dispositivos legais mesmo, que são ou a incorporação direta da jurisprudência do STJ, ou são a rejeição da jurisprudência com um texto normativo que é o oposto daquilo que defende a jurisprudência. Esse daqui é um caso, é o oposto do que defende a jurisprudência. Tá certo? Sendo vedada a compensação parcial. Então significa dizer que num caso como hoje, como o exemplo que eu dei, o juiz vai julgar parcialmente procedente pedido e condenar o advogado do autor a pagar entre 10% e 20% referente aos 5.000 que ele sucumbiu,
e condenará o réu a pagar ao advogado, e condenará, me perdoe, o autor a pagar ao advogado do réu, né, 5 ou 10, de 10 a 20% dos 5 mil que ele sucumbiu. É isso que determina. Então, quando você volta para o artigo 11 e verifica aqui, eu não posso conceder honorários recursais, ou eu não deveria conceder honorários recursais, somente na hipótese de provimento do recurso. Porque o improvimento do recurso ou a inadmissibilidade do recurso é uma sucumbência em prol do recorrido. Significa que o recorrido ganhou o recurso. Ao apresentar suas contrarrazões, promoveu-se um trabalho adicional e ele saiu vencedor. Então, neste caso, deveria sim haver a fixação de honorários, mas não para o recorrente. Deveria haver fixação dos honorários em prol do recorrido, porque esse recorrido, esse sim, né, venceu. Mas o STJ terminou aplicando um pouco a sistemática da Lei 9.099 dos Juizados Especiais, que é péssima, péssima em todos os sentidos. Porque nos Juizados Especiais, você é exatamente assim. Se você recorrer e perder, não tem honorários. Ou, se você recorrer e ganhar, lá é o oposto, na verdade. Se você recorrer e ganhar, não tem honorários. Só tem honorários se você recorrer e perder. Se você recorrer e perder. Então, o STJ, na verdade, pegou a mesma lógica de só dar a depender de um resultado, mas, no meu sentido, não é a melhor sistemática. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu acho honorários. Mas tá entendido? Sim, professor, perfeitamente. Pronto. No material que eu te passei para vocês, a gente trata, né? Aqui um pouco sobre essa jurisprudência do STJ, tá? Inclusive com os arestos aqui. Se você não teve a oportunidade de pegar o material, também tá. Segunda pergunta, João Vitor. Pronto, professor. A segunda é sobre o preparo dos recursos adesivos. Eu pensei assim, pelo fato deles ficarem essa, né, que daria um recurso principal, se o preparo seria mesma faixa das derivadas, ou haveria qualquer diferença aí pelo fato de não serem independentes? Não tem diferença nenhuma. O que é que funciona? Ou seja, o preparo, não só o preparo é um dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Como vocês sabem, o procedimento tem 2 juízos, um de admissibilidade e um de mérito, e isso se aplica também ao procedimento recursal, que tem o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Tá? Dentro do juízo de admissibilidade dos recursos, um dos requisitos é a existência do preparo. O que é o preparo? O preparo é o pagamento, né, de todas as despesas relacionadas à interposição do recurso de acordo com a lei específica. Tá? Então, 1007, tá aqui? No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. Então, em cada tribunal, você tem uma legislação específica que regulamenta o preparo. Tá? Então, por exemplo, só para dar 3 exemplos distintos. Um que nem é de processo civil, que é de processo trabalhista. No processo do trabalho, além das custas do recurso, você tem o chamado depósito recursal, que é a obrigatoriedade de você depositar uma parte da condenação. Este depósito recursal ficará retido para fim de cobrir a condenação, ou seja, não é custa de recurso. Além das custas que vai para o Estado, tem natureza tributária e vai para o Estado, você tem a figura do depósito, que é uma parcela de pagamento que poderá ser usado para cobrir as condenações. Ponto. Nos juizados especiais, é diferente. Nos juizados especiais eu não tenho. Na verdade, no processo civil puro, fora do trabalho, porque o processo de trabalho, de certa forma, é processo civil. Há quem defenda, inclusive, que é um procedimento especial do processo civil. Mas no processo civil puro, eu não tenho a figura do depósito recursal. Eu não tenho essa figura. Eu só tenho que pagar as taxas, custas e despesas que a lei determina. Então, por exemplo,
No processo em trâmite na Justiça Estadual Comum, eu vou pagar, na hipótese de interposição do recurso, as custas do recurso, né? As custas do recurso, que tem natureza de taxa, são vinculadas a uma tabela editada pelo Tribunal de Justiça, que é autorizada pela Lei de Organização Judiciária, que será um valor de X. Se o processo for físico, eu tenho uma outra taxa, que é do serviço de porte de remessa e retorno. Porte de remessa e retorno, tá? Que hoje em dia praticamente não é mais cobrada. Que esse porte de remessa e retorno é o que eu digo, o CPC nasceu ainda nos processos físicos quando na verdade nós já estamos há muito no processo digital. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor, tá? Porte de remessa e de retorno. Isso, somente isso, tá? Nos juizados é outra coisa. Nos juizados, como no primeiro grau de jurisdição você tem a isenção do pagamento de custas, se você quer recorrer, você é obrigado a pagar todas as despesas de primeiro grau que você foi isento. As custas iniciais, as custas relacionadas à citação, as despesas processuais todas havidas em geral, você precisa pagar além das custas de recurso. Então lá é muito mais caro. Então o preparo é isso, tá bom? Então assim, na verdade eu falei pra caramba e não respondi sua pergunta ainda. Mas pelo menos a gente falou de um dos requisitos recursais, que é o preparo. Beleza. E no recurso adesivo, como é que funciona isso, Maurício? O recurso adesivo, João, na análise dos seus requisitos de admissibilidade, ele será analisado como se recurso independente fosse. Ele tem que ser interposto no prazo, ele tem que ter interesse recursal, ele tem que ser recorrido por parte legítima, por aquele que seja legítima. Tá? A diferença que tem nele é que o prazo dele ele nasce com as contrarrazões, no momento em que você interpõe as contrarrazões, tá certo? E que ele fica subordinado ao recurso principal, de forma que se o recurso principal não for admitido, ou houver desistência do recurso principal, ele também morre. Mas fora isso, ele vai ser apreciado como se recurso independente fosse, tá? Vamos pegar aqui, aqui, ó, parágrafo 3º do 1003. No prazo de interposição do recurso, perdoe, tempestividade, cadê? Recurso adesivo, a parte aceitada expressamente, a renúncia, será admissível, aqui. Pronto. O recurso adesivo, sendo vencidos, 997, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles pode aderir o outro. Pronto. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, tá bom? Ou seja, se houver uma desistência, se houver uma inadmissibilidade, o recurso adesivo cai, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento do tribunal, tá bom? Salvo legislação em sentido diverso. Então, ou seja, as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. Então, ou seja, o recurso adesivo aplica-se exatamente os mesmos requisitos, inclusive o preparo, assim como se sujeita ao mesmo regime jurídico de julgamento. Então, se, por exemplo, cabe, sustentação oral em uma apelação, a apelação adesiva terá sustentação oral. É porque não cabe, recurso adesivo, por exemplo, em agravo interno, que não tem sustentação oral, tá bom? Ok. Mais alguma dúvida? Não, professor, obrigado. Então, viva pela ordem aí, Carolina e depois Beatriz. Professor, eu tenho duas dúvidas. A primeira é em relação à jurisprudência que o senhor colocou de honorários do STJ. Sim. Antes dessa, acho que a primeira delas. Vamos lá, vamos a ela. Essa daqui? Pronto. Isso. O senhor explicou agora que só seria devido a honorários, pelo que eu entendi, quando o recurso é provido. E aí eu não consegui interpretar, então, essa jurisprudência
Isso, exatamente. O recurso não conhecido, vamos lá, é devido à majoração da verba honorária sucumbencial na forma do artigo 85.11, quando estiverem presentes os seguintes requisitos simultaneamente: decisão recorrida publicada a partir, recurso não conhecido ou integralmente ou desprovido monocraticamente pelo órgão colegiado, e C, condenação desde a origem no feito em que foi feito interpor. Recurso não conhecido, me perdoe, na verdade eu inverti o requisito. Ao explicar para Vitor, eu inverti o requisito. Tá? Ele exige o oposto, que não seja conhecido ou que seja o recurso desprovido, ou seja, se você ganhar, não tem majoração. Bem observado, Carolina. Eu expliquei, eu inverti, viu, Vitor? Então aqui, não conhecido ou integralmente provido. Tá bom, Carolina? Foi um erro meu. Se ele fosse provido, o senhor acredita que deveria exatamente. O que eu penso doutrinariamente é de que você tem que ter a majoração do recurso independente do resultado do julgamento. Porque isso implica em que houve trabalho para outra parte. E as duas partes têm direito. Então, assim, tudo que eu expliquei está certo. Eu só confundi a hipótese em que o STJ entende que não cabe. Mas toda a minha reflexão, ela permanece íntegra e eu continuo concordando. Tá bom? E a outra dúvida, professor, na aula, assim, para você explicou, mas eu não consegui entender a questão dos 20% do limite dos honorários. Não, é bem simples, Carol. O juiz, ele tem uma margem para fixar os honorários de sucumbência. Esta margem, esse limite, ele tem um mínimo e a lei também estipula um máximo. Então, o artigo 85, vamos voltar lá no artigo 85, ele vai e nos dá exatamente este limite. Passou, pronto. Artigo 85, tá? Aqui, ó, tá no 885. De novo. Peraí. Ó. 84. Não, vai dar no mesmo. Muito obrigado, excelente dica. Agora eu já desci aqui, mas vou usar sua dica. Esse negócio de pesquisa é bom, que cada... Aí, ó, foi a mesma coisa. Aí dá outro espaço, se o senhor dá outro espaço, vai. Não. Ou ponto. Não, desculpa, é um ponto. É um ponto? Pronto, agora sim, você matou a pau. Então, parágrafo 11. Então, ele vem aqui e diz o seguinte, ó. Ultrapassar os parágrafos terceiros para a fase de conhecimento do cômputo geral. Aqui, ó. Sendo vedado ao tribunal do cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado, ultrapassar os respectivos limites do parágrafo 2º e 3º. O que é que diz o parágrafo 2º e 3º? Ele tem os critérios de fixação e diz que tem que ser entre 10% e 20%. Aí vamos lá. Parágrafo 2º e 3º, e aí eu vou e lhe explico. Parágrafo 2º e 3º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Ponto. Então, como é que funciona? O juiz de primeiro grau tem a discricionariedade de promover a fixação entre esses limites de 10 e 20. Tá bom? 10 e 20. Respeitado o quê? Estes critérios aqui. Grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e o tempo necessário. Ponto. Então, se o juiz entender que foi um processo extremamente trabalhoso, ele já pode fixar em 20. Se ele já fixar em 20, o recurso não pode aumentar em nada. Se, por exemplo, o juiz fixou em 15, o Tribunal de Justiça pode aumentar de 15 para 20. Mas o STJ não pode aumentar nada. Mas, se o juiz fixou em 10, o Tribunal de Justiça fixou em 15, o STJ, no julgamento do RESP, pode majorar para 20. Mas o máximo, o teto, é de 20%.
Tá certo? Obrigada. Obrigado a você, inclusive, por corrigir meu equívoco. Vamos lá, Beatriz. Você. Oi, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. Como que são cobrados os honorários do réu revel? Eu sou estagiária da defensoria Sim. e esses dias foi pedido na apelação que o autor fosse, o réu fosse condenado a pagar os honorários, só que ele era revel. Pouco importa. O réu revel, ele pode sofrer quaisquer condenações. Tá certo? Beleza comigo? Então, porque são um problema de ordem dogmática e um problema de ordem prática. Do ponto de vista dogmático, um réu revel, ele não pode ser condenado a pagar 1 milhão de indenização como resultado do processo? Abre aí o microfone, Beatriz, para a gente ir conversando. Ponto. Então, beleza. Isso seria em decorrência da condenação principal. As verbas de sucumbência, elas são também condenações. Não são as condenações decorrentes do pedido, mas são as condenações que decorrem do sistema de sucumbência. Então, ele vai ser condenado a pagar, por exemplo, 1 milhão de condenação principal e 10% de honorários advocatícios, portanto, 1 milhão e 100. A condenação não tem nenhum problema, ele vai ser condenado do mesmo jeito, tá bom? Isso é uma coisa. Agora, tendo havido a condenação, muito provavelmente o réu revel não vai espontaneamente promover o pagamento. Muito provavelmente ele possivelmente não conhece o processo, senão é muito raro acontecer um revel que tenha ciência do processo. Né? Existem os caras que sabem e não estão nem aí. Mas o mais comum é que a pessoa não saiba da existência. E aí ele não vai fazer o pagamento voluntário. Mas aí eu vou proceder à execução com os meios e os atos executivos que o sistema ordenamento jurídico me dá. Que você vai estudar, Beatriz, em processo 4. Então, por exemplo, havendo a condenação, eu posso fazer a penhora online. E mesmo que o réu revel não tenha, ele seja revel e não esteja intervindo nos autos, o juiz pode dar uma ordem de bloqueio e as contas dele serão bloqueadas. Assim como podem ser bloqueados os carros dele pelo sistema de renajude. Assim como o autor, o exequente, né? Porque tanto o autor quanto o réu podem ser revéis, só o réu, obviamente, pode ser revel, mas tanto o autor quanto o réu podem abandonar o processo e não fazer o pagamento voluntário, e a parte que está atrás da execução, né, poderá adotar os meios necessários para achar bens do réu revel. Pode fazer pesquisa, por exemplo, em cartório de registro de imóveis, e se achar algum bem, você vai proceder à penhora dos bens do réu revel. E aí você vai ter que fazer a intimação do réu revel sobre a penhora, porque isso é um requisito, você vai aprender para a validade da penhora lá em processo 4. Né? E aí a mesma coisa, você busca o endereço do réu revel para fazer a intimação dele, não achando, você faz a intimação por edital e faz a execução sem que o réu esteja nos autos. Entendido? E muda alguma coisa em relação à curadoria especial da defensoria? Porque esses dias eu tive que falar que a defensoria não pode pagar os honorários porque a defensoria não serviria para isso, não poderia. Não, mas assim, não é a defensoria que ela é condenada a arcar com os honorários. Mas foi justamente isso que disseram para eu falar. Entendi. Exatamente. Não é da defensoria, de fato, a condenação. A condenação será do assistido. Tá? No caso aí, o assistido pela Curadoria de Ausentes. De nada, querida. Maria Clara. Oi, professor, bom dia. No caso da parte ofensiva ser insuficiente, ela não precisa fazer o pagamento, né, dos honorários de sucumbência? Ou como é que vai acontecer? Vamos lá. A lei, como é que eu digo? O regramento da assistência judiciária, Maria Clara, é claro. O fato puro e simples de ser hipossuficiente não tem, entre aspas, nenhuma relevância na fixação dos ônus da sucumbência. Ponto. Agora, se ele é hipossuficiente que goza do benefício da assistência judiciária gratuita, né?
que é um benefício que o juiz pode conceder nas hipóteses de hipossuficiência, ele terá a execução da sucumbência suspensa pelo prazo de até 5 anos. E aí como é que funciona, Maria Clara? Aquele em favor de quem foi condenado à verba tem até 5 anos, que é um prazo de prescrição, para provar que o hipossuficiente teve uma alteração na sua condição financeira e que por força desta alteração já pode pagar. E aí ele promove e requer o pagamento. Mas se a pessoa não tiver capacidade financeira de pagar, é o que acontece no Brasil em muitos casos de execução, tá? Não havendo como proceder, não tendo patrimônio, porque toda a execução recai sobre patrimônio, né? A pessoa não tendo patrimônio, eu não tenho como executar. A execução será infrutífera. Infrutífera. E isso acontece, infelizmente, bastante. Esse é um dos problemas da segurança jurídica, inclusive, do Brasil, né? Porque o trânsito de créditos aqui, ele é muito difícil, porque a execução é muito difícil, né? Isso vocês vão estudar mais em processo 4, mas só para que vocês tenham uma noção, enquanto o Código de Processo Civil brasileiro tem mais de 300 artigos relacionados ao estudo da execução civil, o Código de Processo Civil Federal Americano tem 2 artigos. Ele só diz assim que o juiz tem o poder de promover os atos necessários para fazer cumprir as decisões, né? E as injustiças podem ser questionadas para que o juiz aprecie. Porque na cabeça do legislador americano, na cabeça do jurisdicionado americano, só não paga as dívidas quem está falido. Quem está falido. De fato falido. E a execução no direito americano é estudado em comercial, não é estudado em processo civil. E aqui no processo civil é o oposto brasileiro. Ninguém paga. Nem os hipossuficientes, nem os hipersuficientes. Todos aqui retardam ao máximo o cumprimento das decisões judiciais, né? Até empresas muito grandes terminam a condenação, elas promovem embargos, elas promovem impugnações, questionam os valores, porque a gente tem no Brasil uma cultura de desrespeito ao judiciário. Ok, Maria Clara? Entendi, professor. Só mais uma coisa relacionada a esse assunto. No caso, vai depender do vencedor, né? Em 5 anos, alegar que a parte tem condição de pagar. Exatamente. O ônus passa a ser do vencedor, né, do exequente, de promover, de ir ao juízo, né, provar que a pessoa tem efetivas condições de pagar. E aí promove a execução. No prazo de 5 anos. Ultrapassado esse prazo, ocorre a prescrição. Entendi. Professor, só uma última coisa. Como a gente está falando de revelia, eu tenho uma dúvida pessoal, inclusive, sobre revelia. Se o DETRAN, ele pode sofrer as consequências da revelia. Não, né? Não, fazenda pública não sofre efeitos da revelia. Então, o que é que a outra parte poderia fazer no caso do DETRAN não ter respondido a intimação? Requerer as medidas necessárias ao cumprimento, porque uma coisa é revelia, outra coisa é descumprimento de ordem judicial. Pelo que você está falando, Maria Clara, não é revelia, porque a revelia ela se dá pela ausência de apresentação de contestação, que é a contumácia. Bom, outra coisa é, no curso do processo, o juiz promove determinações e o réu não cumpre. Aí é justamente o que nós estamos falando, que eu falei na resposta anterior. É o nosso sistema brasileiro em que nem os entes públicos, nem os entes privados, nem as empresas e nem as pessoas físicas, nem os hipossuficientes, ninguém aqui cumpre. Ninguém aqui cumpre voluntariamente as determinações judiciais. E aí você vai ter que promover, você vai ter que requerer as medidas de coerção a fim de que o DETRAN cumpra. E aí são as mais diversas. Eu, por exemplo, tive um caso, né? Que eu consegui fazer o DETRAN cumprir uma determinação judicial num processo relevante de uma entidade empresarial aqui da Bahia, porque eu pedi ao juiz que suspendesse a internet do DETRAN. E o juiz falou, olha, ou você cumpre,
Porque dificilmente o juiz vai determinar a prisão por crime de desobediência. Né? Isso aí depende de apuração. A multa, os caras não estão nem aí. Aí, eu, nesse caso, usei a criatividade, pedi a suspensão do serviço de internet e o juiz deferiu. Aí eles cumpriram. E aconteceu mesmo o corte da internet lá? Não chegou a acontecer porque eles cumpriram. Mas ia acontecer o corte, porque o juiz ia determinar ao provedor de internet para fazer o corte. O meu caso, professor, é realmente a apresentação da contestação. Já passou o prazo que foi estipulado pelo juiz de 60 dias. O Detran, inclusive, me ligou, mas não juntou nenhuma peça no processo. Então, ótimo. Você pede a continuidade do processo e o proferimento da sentença. O que não vai haver é a presunção de verdade dos fatos. Se você já está com os fatos constitutivos de seu direito comprovados por documento, você informa, excelência, os fatos já, não há o efeito da revelia, contudo os fatos estão provados, não há necessidade de audiência de instrução, eu requero julgamento antecipado da lide. Se você entende que os fatos não estão provados, você vai dizer, olha, excelência, considerando que não há a ocorrência dos efeitos da revelia, que você designe a audiência de instrução e julgamento. Você vai dar prosseguimento ao processo. A única coisa, então, é que não tem a presunção de verdade, né? Isso, exatamente. Presunção de veracidade. Eu posso me manifestar mesmo sem que o juiz peça para me manifestar, né, no caso? Pode. Já passou o prazo, eu posso só pedir o procedimento do... Deve, pode não, deve. Se você ficar esperando o juiz te falar, esqueça, vai levar décadas seu processo. Estou tentando convencer minha advogada. Beleza, obrigada, professor. De nada. Clara, um abraço, boa sorte. Ítalo. Bom dia. No caso da multa, que é paga por não cumprimento voluntário, no caso da citação por edital, que normalmente a gente recebe da defensoria, a citação por edital, essa multa é devida também, caso haja essa citação para pagamento voluntário por edital, porque perguntaram que tem dúvida e acabei dizendo que isso seria devido porque é uma multa processual. E é devido, sim, porque é uma multa processual. Ou seja, as pessoas, a citação editalícia é um meio de citação, a citação e a intimação editalícia são meios de comunicação processual físicos que você tem para fim de evitar que a pessoa simplesmente deixe de arcar, de ser responsabilizado pelas decisões, ser responsabilizado pelos seus atos, por simplesmente não responder aos processos. Então, você tem um regime jurídico especial que decorre da citação editalícia, como, por exemplo, você sabe disso, Ítalo, e Beatriz também sabe que trabalha na defensoria, que se não, havendo a citação editalícia e a pessoa não intervindo no feito, você tem a necessidade de curadoria de ausentes. Mas, fora isso, isso é o que implica, e também não há presunção de verdade. O curador de ausentes pode fazer a defesa genérica sem respeitar o ônus da impugnação específica. Mas, fora isso, o restante segue o regime jurídico normal do processo, com todas as possibilidades de consequências de aplicação das sanções processuais, notadamente a multa. Tá bom? Sim, é porque minha dúvida era no sentido desse termo, pagamento voluntário. Se a pessoa não tem conhecimento da execução, nem da ação, não, ele passa a ter o conhecimento fictício. Ele tem o conhecimento, só que esse conhecimento é uma ficção jurídica. Como a pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Entendeu? Você passa a ter o conhecimento fictício. É uma ficção jurídica pela qual você passa a ter que responder por todos os ônus do processo. Nada. E aí, pessoal, mais alguém? Mais algum ponto que vocês queiram debater, queiram discutir? Alguma coisa que queiram que a gente desdobre aqui? Diga. Se alguém tiver dúvida... peraí que eu deixei meu fichamento. Se alguém tiver outra dúvida, pode passar mesmo. Vamos lá. Eu vou perguntar, no caso, você comentou da apelação por adesão. Né? A minha dúvida é se eu posso fazer no mesmo documento tanto as contrarrazões quanto a apelação por adesão. Olha, eu sugeriria você fazer em 2 instrumentos.
mas não existe motivo jurídico pelo qual você não possa usar no mesmo instrumento. Eu não acho que isso seja hipótese de admissibilidade. Mas na prática, Ítalo, se faz em 2 documentos separados, em 2 instrumentos separados. Até por um motivo de ordem prática. Fica mais fácil para o julgador entender quais são os pontos de contra-razão e quais são os pontos de recurso. Entendeu? Nada. Maria Clara, achou o que você queria? Vamos lá. Na parte que eu estava fazendo o fechamento do 8.5.4, que é efeito substitutivo dos recursos, eu não entendi muito bem os efeitos substitutivos. É bem simples. Eu vou te explicar. Efeito substitutivo está aqui, ó. Artigo 1008 do CPC. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. O que é que funciona para que você possa entender? A gente tem diversas decisões que podem conter o mérito. Ponto. E cada decisão no nosso ordenamento jurídico hoje, inclusive, pode promover ou pode sofrer o trânsito em julgado em momentos diferentes. E o que é o trânsito em julgado? Né? É aquela condição, a imutabilidade da situação jurídica reconhecida na decisão judicial. Ponto. E qual a decisão judicial que transita em julgado, ou pelo menos a coisa julgada material quanto ao mérito, né? Será a última decisão de mérito do processo. Então vamos pegar um exemplo para você entender. Imagine um processo que eu tenho pedido de indenização por danos morais e pedido de indenização por danos materiais. Tá certo? O juiz promoveu a condenação do pedido de indenização por danos morais em R$10.000 e de danos materiais em R$10.000. As duas. 10.000 para um, 10.000 para outro. Pronto. Ninguém recorreu do pedido de dano material. Tinha lá uma prova robusta nos autos e ficaram convencidos de que estava suficiente. Nem o autor, nem o réu recorreu dos danos materiais. Mas os dois recorreram dos danos morais, tá certo? Dos danos morais. Ponto. O capítulo de sentença relacionado ao dano material, aconteceu o que com ele, Maria? Abra aí seu microfone. O capítulo relacionado aos danos materiais, em que houve a condenação de R$10.000 e ninguém recorreu, aconteceu o que com esse capítulo de sentença? Ele transitou em julgado essa parte. Perfeito, ele transitou em julgado. Como não houve interposição de recursos, não houve o efeito de obstar a coisa julgada. Razão pela qual este capítulo de sentença, né, fez coisa julgada. Beleza. Então, eu vou ter aí a operação do efeito do efeito substitutivo para o capítulo de danos materiais? Não terei. Por que eu não terei? Porque a decisão não foi impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Esta parte não foi objeto de recurso. Então, o julgamento do tribunal, não haverá julgamento do tribunal. Ponto. Beleza. Aí a gente vai para o recurso de danos morais. Vamos supor que o recurso de dos danos morais tenha sido a apelação relacionada ao capítulo de danos morais, ela tenha sido inadmitida, porque intempestiva ou porque, como trouxe João Vitor, ausente de preparo e foi intimado para recorrer ao preparo e, portanto, mas não recorreu e o recurso de apelação foi inadmitido, juízo negativo de admissibilidade. Haverá, Maria Clara, efeito substitutivo? Não. Perfeito. Por que não haverá efeito substitutivo?
porque o tribunal não julgou o mérito. O recurso inadmitido equivale ao recurso não interposto. Então significa dizer, Maria Clara, que qual decisão transitou em julgado? A sentença que condenou os danos morais em R$10.000 ou o acórdão do tribunal que inadmitiu o recurso de apelação? A sentença. A sentença. Perfeito, perfeito. Agora vamos para mais 2 exemplos, Maria Clara. A gente vai pegar 2 hipóteses aqui diferentes. Eu interpus o recurso de apelação contra danos morais, tá? Hipótese 1. O tribunal, ele admitiu o recurso, mas no seu mérito disse que não havia razão para reformar a decisão, posto que a condenação estava correta, e manteve a condenação idêntica à condenação da sentença de primeiro grau. Hipótese 1. Hipótese 2. O tribunal admitiu o recurso e, no seu mérito, deu provimento ao recurso. Ele proveu o recurso, porque entendeu que a sentença estava errada e a condenação tinha sido pequena e majorou os danos morais de 10 para 20 mil. Em quais hipóteses haverá a aplicação do efeito substitutivo? Na segunda hipótese, que houve a mudança na decisão. Não, em ambas as hipóteses. Aí é que está a questão. Só porque aceitou? Havendo a admissibilidade do recurso, e havendo o julgamento do mérito, não importa se houve ou não houve alteração. O que importa é que houve o julgamento de mérito, de forma que o tribunal exerceu função jurisdicional, né? Seja confirmando, seja modificando a decisão judicial. Mas a decisão que transita em julgado será a decisão do Tribunal de Justiça. Então, neste caso, a decisão, em ambos os casos eu terei, Maria Clara, o efeito substitutivo. E aí isso tem muitas diferenças. Porque, por exemplo, se eu vou propor uma ação rescisória, a ação rescisória da decisão relacionada a danos materiais será em um órgão do tribunal, porque a decisão foi proferida por juiz de primeiro grau. Já se a decisão rescindenda foi proferida por juiz de primeiro grau. Mas já em relação aos danos morais, ainda que tenha tido exatamente o mesmo conteúdo, como tópico relacionado, como capítulo de sentença relacionado aos danos morais foi recorrido e foi julgado no mérito pelo tribunal, ele substitui. Então a decisão rescindenda, ainda que seja de mesmo valor, ainda que seja idêntica, mantendo os fundamentos, né? Ainda assim a decisão rescindenda será do tribunal. Assim como a decisão exequenda, a que eu irei executar, será do tribunal. Beleza? Só pelo tribunal ter avaliado o mérito, mesmo não conhecendo o recurso. Não, ele conheceu do recurso. Vamos lá. Sim, ele conheceu o recurso, mas não deu provimento. Exato. Então, a sentença está correta, ele já é considerado, ele transita em julgado a decisão do tribunal. Perfeitamente. Exatamente isso. É exatamente isso que diz o efeito substitutivo. As decisões de mérito do tribunal substituirão as decisões recorridas. Sempre que houver julgamento de mérito. Exatamente. Havendo inadmissibilidade, aí não. Eu não terei efeito substitutivo porque o tribunal não julga o mérito do recurso. Beleza? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Ítalo, é você agora, irmão. Com a resposta de João, o senhor falou que quando havia a competência recíproca, no caso, eu pedia 10, o juiz dava 5, então eu também perdia, né? Então eu também tinha que pagar os honorários subsidenciais. No caso, eu peço recurso e o tribunal prover para me dar os meus 10, eu passo a não ter que pagar mais honorário nenhum.
Depende, porque são duas coisas diferentes, Ítalo. Eu tenho a possibilidade de reforma da condenação em honorários e eu tenho a decisão acerca dos honorários recursais, tá? São coisas diferentes. No primeiro caso, imagine o seguinte, eu só tenho um pedido simples em que a sentença mandou me dar 10. Eu pedi 10, a sentença deu 10. Eu fui para o tribunal. Aí o tribunal chegou lá, proveu o recurso e disse, tá certo, você não tem que pagar nada. Isso significa que haverá sucumbência recursal? Não. O que eu tenho aí, na verdade, é uma inversão do ônus da sucumbência. Aquele que tinha ganhado não ganhou mais, e aí o tribunal reformou o capítulo de sentença relacionado à obrigação principal, e como quem perdeu, como quem havia ganho perdeu no recurso, eu estou também modificando um outro capítulo da sentença, que é o capítulo relacionado à condenação de honorários de sucumbência. Então, neste caso, não é honorários recursais. O que eu tenho neste caso é uma inversão do ônus da sucumbência. Conseguiu entender? Tá, ficou claro para você isso? É que eu modifico o capítulo da decisão relacionado ao pedido principal e modifico o capítulo da decisão relacionado aos honorários de sucumbência. Há uma modificação. Beleza. E aí, galera, quem mais tem algum tema para propor aí de debate? Nada, vamos me liberar mais cedo hoje, é? Professor, dá uma adiantadinha só no tema que vai ser na forma do nosso próximo trabalho. Questões objetivas, Maria Clara. Vai ser um Google Forms com questões objetivas de concurso de apelação. Eu boto hoje à tarde. Tá fechado, tá bloqueado. Vai ser para a próxima semana. Para a próxima semana, segunda-feira, nós não teremos aula síncrona no dia 7, porque é feriado, mas teremos aula síncrona no dia 6, 18h30. Segunda-feira de noite nos encontramos para a nossa aula síncrona, tá bom? Vai ficar gravada essa aula? Vai ficar gravada, eu disponibilizo no YouTube. Só não vai ficar gravada se não aparecer ninguém, que eu não vou ficar dando aula síncrona para ninguém. Se vocês todos... Eu vou estar no metrô nessa sala, não tenho nem condição. Se vocês todos resolverem emendar o final de semana e fazer um feriadão, eu fico 15 minutos na minha aula, desligo, vou pro feriadão também e não tenho aula síncrona. Só corrijo a matéria. Mas eu só um pedido. Se o senhor puder colocar atividade de segunda, pelo menos até assim para as 8 da noite, porque, por exemplo, eu mandei e-mail para o senhor, você me respondeu, acho que o senhor viu, em relação ao meu fichamento. Eu deixei metade do meu fichamento em casa. Nunca mais faça isso, que a próxima eu não aceito de novo, viu? Não, mas vai dar tudo certo. Se o senhor puder, coloca pelo menos até 8 horas. Até 8 não dá, sabe por quê? Eu estou botando na plataforma as duas turmas, e as duas turmas começam, e a turma 3, a aula começa às 18h30. Se eu botar lá, eles vão querer perder minha aula para poder fazer. Eu estou botando até que horas, Maria Clara? 6 da tarde. É isso mesmo, não tem jeito não, até 18. O que eu posso fazer, que eu fiz na outra vez, que eu liberei 3 de uma vez só, o que eu posso fazer é isso, é liberar com mais antecedência, que aí vocês vão, dentro da possibilidade de vocês, adiantando, tá? Mas não consigo não. E esse como é Google Forms, você não vai ter maiores problemas. Porque você não precisa perder tempo tirando fotos, escaneando essas coisas. Obrigada, professor. Tchau, até a próxima aula. Tchau. Vocês vão desperdiçar o dinheiro do contribuinte mesmo, me liberando mais cedo, é? A responsabilidade é de vocês que estão dispensando dinheiro do contribuinte que está me pagando, viu? Diga, Gabriel, você escreveu alguma coisa aí? Tá sem conseguir falar, é isso? Deixa eu ver, Gabriel botou aqui. Professor, sobre o recurso adesivo, o prazo de deposição é de 15 dias a partir de quê? A partir da intimação para apresentação de contrarrazões. É no mesmo prazo.
da decisão de primeiro grau do conhecimento do recurso. Vamos lá, eu não sei o que você quer dizer aqui com do conhecimento do recurso, porque na apelação, o conhecimento na apelação, o juízo ACOR, que é o juízo de baixo recorrido, ele não promove juízo de admissibilidade, tá? Então, para que você não tenha dúvida, Gabriel, o prazo para a apresentação do recurso adesivo é o mesmo prazo das contrarrazões. Quando você for intimado para apresentar contrarrazões, ali, independente do juiz falar, abre-se o prazo para apresentar o recurso adesivo. Então, o recurso adesivo, ele se dá nas hipóteses em que ele cabe, porque não é de qualquer recurso, mas nas hipóteses em que ele cabe, né, ele terá como prazo o mesmo prazo de 15 dias para a apresentação das contrarrazões. Beleza? Então, viva! Ainda bem que você entendeu. Não deixem de assistir a aula da turma de ontem, que teve muito mais material que o de hoje, tá bom? Mas um beijo no coração, até a próxima segunda-feira, às 18h30, dia 6/9, e eu vou tentar ao máximo aí dar um gás, que eu sei que eu estou devendo para vocês a correção das atividades. Vou tentar dar um gás aí e antecipando essas correções. Um abraço forte, beijo no coração, até segunda. Tchau, tchau.